Cante. Declara essa canção como uma profecia que você está aguardando, Senhor. Você está abrindo o seu coração nesta noite para recebê-lo. Tem um momento de adoração, palavras de amor ao Senhor. Oh Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui entre nós, ó Pai. Nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Oh, aleluia. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para ti, o Rei. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Se coloque em pé esta noite. Oh, Santo, Santo, Santo és Tu, Senhor. Oh Senhor, entre nossos corações que estamos, Senhor, abrindo nossos corações nesse momento para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Oh, que todo laço do inimigo caia por terra agora em nome de Jesus. Toda distração, toda perturbação que está em seu coração caia por terra. Que você tenha a liberdade de adorar ao Senhor nesta noite. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus, por esta noite que aqui estamos, Pai. Oh, Senhor, sou grato a Ti, Senhor, pelo Senhor estar em minha vida, estar no meio da Tua igreja, Pai. Oh, aleluia. Nós iremos apresentar uma música nova, primeira vez na igreja, mas ela não é nova. Ela chama Tu És Deus. E quando a gente foi, o pessoal escutou o louvor, escolheu essa música, eu fui pesquisar, eu ia registrar. Essa música foi composta por uma mulher. Ela estava viajando na Europa, fazendo viagens, e ela foi pousar na Itália. E durante o voo, o filho dela começou a passar muito, muito mal. E quando eles pousaram ali na Itália, levaram ele para o hospital, ele estava com meningite profunda. E ali para os pais foi algo desesperador, eles começaram a clamar ao Senhor. Esse testemunho quem deu foi o Paulo César Baruch. E ele fala que essa mulher achava que ela era invisível para Deus, que ela orava e o Senhor não respondia a vida dela. E o Baruch, nesse mesmo música, ele deu um testemunho. Todos conhecem o Baruch. Deus deu um tempo de 16 anos para ele poder ter um filho. E ele conta que durante todo esse período ele orava, ele com a esposa orava que eles queriam ter um filho. E era muito difícil. Imagina, você pedindo, servindo. E ele fez muitos shows, muitas pregações. Você via que ele era um servo realmente de Deus. E ali Deus, ele fala que teve momentos na vida dele que parecia que ele era invisível para Deus. Por mais que ele fazia, ele falava, Deus não está me vendo. E depois de 16 anos, eles tiveram uma filha chamada Noá, que significa descanso, conforto e consolação. Eu não sei o que você está passando nesta noite, durante a sua vida, essa semana. Aqui fala Baruch 16 anos. Às vezes você está na mesma luta, muitos e muitos anos. Eu convido você a entregar ao Senhor esta noite. Em 1 Coríntios 15, 57 diz: mas a graça de Deus, que nos dá a vitória, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos
É o poder de Deus. Então eu convido você. Entenda a letra da música. Entre, deixe o Senhor falar com você durante a administração dessa letra. Que você possa estar com seus corações abertos, como nós falamos um pouquinho antes. Tenha liberdade de adorar ao Senhor da sua forma. Aleluia. Nós cremos que o Senhor nos dá vitória, independente da luta que nós estamos passando. Lutamos com armas de fé, que nada irá resistir enquanto
Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Independente daquilo que nós façamos, o Senhor é misericordioso para nos perdoar. E eu convido você nesta noite, eu não sei a sua luta, como foi falado no início, as
nesta noite. Vem aqui na frente, o pastor estará ungindo, orando pela sua vida. Dê um passo de fé, fala: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa situação, Deus. Eu quero mudança. Senhor, ouve a sua oração independente. Ele te dá a resposta é agora. Dê um passo de fé e fala: Senhor, eis aqui, eu necessito de ti, Senhor. Oh, a cruz do Senhor está aqui nesta noite para nos perdoar e para nos falar daquilo que devemos seguir. Oh, Espírito Santo,
noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Amém. Glória a Deus. Já estou até ficando rouco, tanto que eu cantei. Louvei. Muito bom, né? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Gente, obrigado por aqueles que oraram por nós. Eu, Ju, Samuel e Débora, né? Fomos ontem para Pilar do Sul, numa reunião de casais lá na igreja, e voltamos hoje e foi tudo bem, graças a Deus. Recados, gente, recados. Terça-feira, oração, das 20 às 21 aqui na igreja. Quinta-feira, nosso Bíblia Plus às 20 horas. Sábado já chegou o Cojar, então não tem nada aqui na igreja, certo? Os jovens, os não tão jovens estarão indo, né, para o Cojar, que é o nosso congresso de jovens e adolescentes na nossa região. Vai acontecer aqui no acampamento da Quadrangular, aqui em Araras, né, sentido Araras, sexta, sábado e domingo. Então a gente vai ter esse momento aí. Domingo, nosso culto às 19 horas, nosso culto normal. Então nós até antecipamos a ceia hoje, porque a semana que vem vai ser mais corrido, talvez alguns não estejam presentes. Seguinte, aproveitando então esse momento dos recados, eu já quero chamar todo mundo que vai no Cojar para vir aqui na frente. E a gente vai orar por toda essa galera. Nós vamos em 18 pessoas, olha. Muito bom, 18 pessoas. Pode vir as meninas da dança também que vão no Cojar. As meninas vão dançar no Cojar, ministrar, né? Os meninos e as meninas vão ministrar ali no Cojar. Vai ser benção. Em nome de Jesus. Pode espalhar aqui, ó. Espalhar aqui. Vocês ficam tudo juntinho, né? Tá um calor, tá todo mundo grudado, né? Vamos chegando. Nós estaremos em torno de 250 pessoas de todos os nossos campos aqui da região Sudeste 3, aqui no Cojar. Começa aí na sexta. Quais são os motivos de oração? Para a gente orar para que Deus derrame profundamente o Espírito dele naquele lugar, né? Que haja conversão de jovens, que haja cura, que Deus possa enraizá-los. Esse é o tema desse ano, enraizados. Então que seja um tempo especial. Ore pelos pregadores também, eu sou um deles. No sábado à noite eu que vou pregar, então ore pela minha vida também, e por aqueles que estarão vindo, né? Pegando estrada, para que seja uma bênção. Deus proteja. Olha aí, ó. Eles ainda estão vendendo trufa, tá? Se você puder ajudar, alguns estão vendendo trufa aí para dar uma força aí nesses projetos nossos. Então a gente dá uma força aí aos adultos, tá bom? Gente, vamos ficar em pé, vamos orar por eles, por elas, por todos eles. Glória a Deus. Pastor Edivaldo, vem ajudar a gente aqui nessa oração, por favor. Culto normal domingo, tá? Eles que vão lá para o Cojar, mas termina na hora do almoço no domingo, então a gente já volta. E eles, alguns, eu espero que todos estejam aqui no domingo, né? São jovens, né, gente? Eu vou estar aqui, eu vou no Cojar, eu vou estar aqui, então. Mas é isso. Estenda suas mãos, por estar orando. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por esse grupo, Pai, que se dispôs, Senhor, estar nessa conferência para louvar e engrandecer o teu nome. Que o Senhor possa estar usando a vida de cada um deles, Senhor, nas tuas mãos, dando sabedoria, dando graça, ousadia no teu Espírito Santo, Senhor, para que as pessoas que as ouvirem, Senhor, sejam tocadas pelo teu Espírito Santo, sejam curadas, restauradas para o louvor da tua glória. Usa, Senhor, também o pastor, Senhor, que estará ministrando no sábado lá, Senhor. Desde já, Senhor, deu a palavra, uma palavra edificante para aquele local, Senhor. Meu Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos pela tua igreja, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Queria chamar aqui o Abimael, que se batizou no ano passado, e a Lloyd, que serão recebidos como membros hoje à noite, nessa noite.
Todos concordam de recebê-los como membros? Amém? Glória a Deus. Recebam o amor da igreja. Que bom, estamos felizes, né, pela decisão de vocês. E como a gente sempre fala a todos, esperamos amá-los, servi-los, queremos ser uma bênção para a vida de vocês e que seja também vocês uma bênção para nós, né, servindo essa comunidade com aquilo que Deus colocou de melhor na vida de vocês, dons, talentos, né? E a gente sempre fala aqui que esse é um momento que a gente não está entrando numa associação ou num clube, ou alguma coisa assim. Nós estamos entrando, fazendo parte de uma família, né? E família tem aquelas coisas boas e aquelas coisas que às vezes, né, a gente precisa sentar para conversar, mas é uma família, né? Com certeza o povo de Deus está aqui. Olha que igreja linda, bonita, né? São os seus irmãos, os nossos irmãos. Então sejam bem-vindos mais uma vez. Gente, vamos ficar em pé de novo. Vamos orar pela vida deles, né? Glória a Deus. Tenha suas mãos aqui à frente. Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu quero orar pela vida do Abimael, Deus, e pela vida da Lloyd. E quero aqui, Pai, como pastor da igreja, recebê-los nessa comunhão. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja ligando a vida deles espiritualmente a essa comunidade. Deus, que todas as bênçãos, Senhor, que o Senhor tem preparado para nós, que eles possam usufruir delas também, que eles possam servir, que eles possam experimentar crescimento espiritual, avanço na vida deles em todas as áreas. Pedimos a bênção do Senhor sobre eles, Pai. Te louvamos, ó Deus, porque a tua família cresce, o teu povo tem caminhado, e o Abimael e a Lloyd fazem parte dessa história nesse momento também, Pai, nesse dia de Santa Ceia, nesse dia especial. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Que voz de muitas águas. Glória a Deus. Irmãos, eu queria pedir sua atenção aqui um pouco. Sei que está calor, a gente fica bem aqui. Mas me dê uma atenção aqui, ó, no máximo 6, 7 minutinhos. E abre a Bíblia comigo aí no livro de Números, capítulo 32, por favor. Número 32, Números 32, 31, aliás, versículo 48 em diante. Números, para quem não sabe, está lá no Antigo Testamento, viu? Depois de Gênesis, depois de Êxodo, depois de Levíticos, antes de Deuteronômio. Quem achou diz amém. Pouca gente, tem que vir na escola bíblica. Quem achou diz amém. Então vamos lá. Diz assim: então os oficiais que estavam... Então os oficiais que estavam sobre os milhares do exército, capitães sobre 1000, capitães sobre 100, foram falar com Moisés e lhe disseram: estes seus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estavam sobre as nossas ordens, e não está faltando nenhum. Por isso trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um do que se achou: objetos de ouro, ornamentos para o braço, pulseiras, sinetes, brincos e colares, para fazer expiação por nós diante do Senhor. Assim Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles o ouro, sendo todos os objetos finamente trabalhados. Todo o ouro da oferta que os capitães de 1000 e os capitães de 100 trouxeram ao Senhor pesou 201 quilos, pois cada um dos homens de guerra havia tomado o despojo para si. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos capitães de 1000 e dos capitães de 100 e os trouxeram à tenda do encontro, pode-se dizer a igreja aqui, né? Como memorial para os filhos de Israel diante do Senhor. Amém? Irmãos, eu acho que um dos momentos mais difíceis, talvez, do culto é o momento de ofertório. É um momento que você tem que fazer a ligação entre você ofertar do que você ganha, dizimar para Deus,
e a tua vida com Deus, que tem gente que não associa as duas coisas, acham que a vida, financeira é resultado do seu poder. É verdade ou não é? Tem gente que sai da igreja porque a igreja às vezes fala de dízimo e de oferta, mas dízimo e oferta é bíblico. Para quem não sabe, se é que tem alguém que não sabe, é bíblico, está na lei. E no Novo Testamento, como alguns falam que não existe, para mim vai mais fundo ainda, porque lá fala que quanto mais eu der, mais eu receberei. Quem semeia muito, colhe muito. É uma regra da natureza. E veja só, que aqui, irmãos, a Bíblia fala que Moisés, não precisa abrir, mas no versículo, olha, 25 do capítulo 31, o Senhor disse a Moisés: faça a contagem dos homens, dos guerreiros, dos homens de Israel, e mande a guerra. E um povo saiu à guerra contra os midianitas. E quando eles voltaram, eles fizeram a conta aqui. Veja o que eles falaram aqui, olha: nós fizemos a conta dos homens que foram à guerra, e nenhum está faltando. Quem pode dar glória a Deus por isso? Irmão, você já pensou você ir na guerra? E guerra, quem que garante você voltar da guerra vivo? Não existe essa possibilidade de garantia. E a Bíblia fala que a nossa vida é uma guerra. Irmão, está um vento aqui, mas pode deixar que eu vou marcar aqui. Pode deixar você. A nossa vida é uma guerra. É uma verdade, irmãos. Nós passamos por guerra diariamente. É uma guerra espiritual, é uma guerra natural. Veja aqui, o Fabinho falou aqui no louvor, cantou essa música que Deus tem um caminho na tempestade. E tem. Nós passamos pela tempestade, nós batalhamos pela nossa vida espiritual, pela vida dos nossos filhos. É verdade ou não é? E numa batalha você pode ficar desapercebido. Imagine você pegar as tuas armas assim na guerra e deixar ela no chão lá e ficar tranquilo. Falar: não, o inimigo não vai aparecer aqui não. Nossas armas são espirituais. Nós cantamos aqui: nós não guerreamos com armas da carne, nós batalhamos com armas de fé. E dízimo e oferta é uma forma de eu expressar a minha fé em Deus, falando: Senhor, é o Senhor que me deu vitória. Por isso que eu li esse texto aqui, e eles fizeram a contagem e falaram: Moisés, nenhum homem faltou. Quem fica feliz por Deus te guardar todos os dias nessa guerra? Nós saímos de manhã, voltamos à tarde, Deus nos guarda no trânsito, nos guarda no trabalho, nos guarda dos acidentes. Amém, irmãos? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E qual é a forma que eu vou dizer obrigado, Senhor, por tudo isso? Da mesma forma que eles fizeram aqui. Eles pegaram todo o bem que eles tomaram de despojo. E veja aqui, irmãos, que está falando que era ouro finamente trabalhado. Ouro já é caro, não é verdade? Quanto mais quando ele é finamente trabalhado. Eles levaram a Moisés. A adoração a Deus, irmãos, está implícita no nosso coração. Quando nós vivemos para Deus, não é necessário alguém chegar e falar: você precisa reconhecer a Deus. Há um prazer em reconhecer a Deus. Há uma alegria em fazer isso, na verdade. Uma alegria que ninguém tira. A igreja é a coisa mais maravilhosa. Só de estarmos aqui, a gente devia sentir um prazer de honrá-la com nossos recursos. Estava ali no louvor, eu falei: Senhor, que vontade de orar pelos outros. Mas lógico, eu sou tímido, eu tenho vergonha. Deu vontade de sair orando. No que eu acabei de pensar, o Fabinho falou: pastor vai vir orar aqui, nós vamos orar pelos outros. Que coisa maravilhosa. A casa de Deus é lugar de bênção, lugar de renovação das nossas forças. Irmãos, para encerrar, se você ler esse texto um pouquinho antes, fala que nessa guerra que o povo de Israel guerreou, morreu um profeta chamado Balaão. Esse Balaão é tido lá em Apocalipse como avarento, aquela pessoa que faz tudo por dinheiro. E ele era um profeta, e ele inclusive amaldiçoou o povo de Israel e saiu como que o vencedor no momento. Você sabia? Às vezes a pessoa fala assim: eu não sou dizimista, não sou ofertante. Eu falo isso porque pessoas falam isso para mim no serviço, e está tudo bem para mim. Mas você sabe aquelas coisas em que aquelas batalhas que você ganha, mas você não leva? Uma pessoa que não glorifica a Deus nos recursos que ela tem, até parece às vezes que ela está ganhando, mas vem um momento em que
tudo que ela fez vai por água abaixo. O trabalho nosso só é honrado quando Deus está na nossa frente. Amém, queridos? O teu dinheiro, o teu recurso, quando você faz em adoração a Deus, é acrescentado na tua vida proteção. Igual esses homens aqui, eles foram à guerra e voltaram da guerra. Nós vamos batalhar pela nossa família, pela nossa casa. Deus vai fazer a gente voltar e trazer oferta para Ele ainda. Amém, queridos? Então vamos ficar de pé. Pega seu dízimo, a sua oferta. Eu quero fazer uma oração aqui. Amado Deus e querido Pai, eu quero te adorar, Senhor, porque o Senhor tem nos dado esse privilégio de servir ao Senhor com nossos recursos. Isso não é, meu Deus querido, algo da nossa força ou do nosso poder. É graça do Senhor sobre nós, de fazermos parte, meu Deus querido, dessa família, fazermos parte dessa lavoura do Senhor, meu Pai. Abençoa teus filhos, que a graça do Senhor venha sobre cada um, protegendo, dando livramento, assim como o Senhor livrou esses homens aqui da morte, livrou da perda, livrou da derrota. Livra a vida de cada um também que serve ao Senhor, dos teus filhos que adoram ao Senhor, meu Pai, e dá segurança e proteção nesse mundo violento, em um mundo que nós sabemos, ó Deus, que parece tudo perdido, mas quando nós confiamos no Senhor, existe salvação para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode trazer, irmãos. Amados, o Ministério de Coreografia vai estar ministrando hoje à noite. E eu gostaria que quem trouxe a palavra do Senhor abrisse lá em Salmos, capítulo 30, versículo 5. Salmos, capítulo 30, versículo 5, só a parte B, tá bom, amados? Todos aí? Amém? Estou escutando barulho de fone ainda. Amém? Só a parte B. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Amém, queridos? É sobre isso que nós iremos ministrar nessa noite. Eu não sei o quão tenebrosa tem sido a sua noite, mas eu tenho certeza de uma coisa, que nessa noite o Senhor vai derramar uma alegria sobre a sua vida, porque Deus sempre tem um novo amanhecer sobre cada um de vocês. Amém, amados? Então que vocês sejam ministrados em nome do Senhor Jesus.
né, o que aconteceu aqui, a gente acha assim só que elas estão dançando, mas semana após semana elas estão sendo discipuladas pela Miriam, né, pastoreadas, conhecendo princípios bíblicos, é muito falado sobre a espiritualidade, a importância da vida devocional. Então, assim, o que acontece aqui é o resultado de um trabalho que já vem acontecendo nos bastidores aí, e é muito bom ver algumas que já cresceram, né? A gente estava comentando aqui, e outras novinhas que estão chegando, estão crescendo, e melhor ainda, né? E ver as menorzinhas já admirando, e assim, quando que eu vou entrar, né? Quando que vai ser meu dia de eu chegar e já poder dançar, né? Ministrar o Senhor com dança. Então, bênção pura, gente, bênção pura. Bom, crianças, podem vir à frente. Os adolescentes, o Livres fica aqui hoje. Marcos 3, na verdade, tá? Eu falei 4, mas Marcos 3. Quando vocês vão achando aí, eu queria só relembrar ou destacar ou enfatizar algo que a gente tem, algumas questões que a gente tem aqui nesse mês, né, na escala. Depois vocês dão uma olhada com cuidado na escala. A última quinta-feira do mês nós vamos ter uma reunião no 60 mais aqui na igreja, tá bom? Então quem tem 60 mais vem aqui que nós vamos ter um café da noite vai ser dessa vez, né? Uma palavra. Última quinta-feira do mês, guarde isso. E o último domingo do mês nós vamos ter de manhã um treinamento de evangelismo. Então a gente quer orientar a igreja sobre essa questão de sair às ruas, de abordar as pessoas, e a gente vai passar algumas instruções aqui, porque temos uma ideia de termos algumas iniciativas evangelísticas aqui na cidade, tá? Irmos em praças, nas casas, e não será algo só para os adolescentes, mas também para toda a igreja, para os adultos. Então, no último domingo desse mês, a gente vai ter esse treinamento e nós vamos usar uma camiseta também, né, que é uma camiseta que a gente já tinha lá atrás. Para alguns não conhecem, mas outros conhecem, já tem essa camiseta, que é aquela camiseta branca que está escrito Projetos Sinalizadores, tá? Então, aí, todos que tiverem esse interesse, a gente está querendo fazer isso. Que é parecido com os Jovens Mochileiros, com o que eles têm feito, mas algo aqui na cidade, com mais constância, frequência, né, para a gente poder fazer isso e anunciar o Evangelho, ok? Acharam aí Marcos, gente? Marcos capítulo 3, a partir do verso 13. Eu quero ler 2 textos em Marcos. O primeiro mostra Jesus escolhendo os discípulos dele. Então vamos dizer assim, seria o começo de tudo, certo? Jesus está escolhendo os 12. E o outro texto já mostra Jesus partindo o pão, né, e tomando lá do suco da videira junto com os discípulos, aquele momento de despedida, de ceia, em que logo em seguida Jesus vai ser preso e crucificado, certo? Então a gente vai começar lendo aí em Marcos capítulo 3, versículo 13, a Bíblia diz assim: Jesus subiu um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos para que estivessem com eles e os enviassem a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Esses são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Agora, vai lá para frente. Eu só não pus o capítulo aqui, mas é o momento da ceia. 14, capítulo 14. Marcos 3, depois Marcos 14, versículo 22. Marcos 14, versículo 22. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes:
Entrem na cidade e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Vai lá para o versículo 22 agora. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Gente, vamos orar mais uma vez. Tema de hoje: um lugar à mesa. Quem quer ter um lugar à mesa? É bom, né? Ter um lugar à mesa, né? Muito bom. Que Deus nos ajude, fale conosco, continue a falar, e que essa alegria aí não passe, né, dos nossos corações. Deus, muito obrigado mais uma vez por esse domingo de Santa Ceia. Obrigado por essa igreja maravilhosa, escolhida por Ti, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Deus, te louvo pela Tua palavra, te louvo, Senhor, pela fé, te louvo, ó Deus, pela nossa comunhão com o Senhor e uns com os outros. Abençoe esse momento também da palavra, que a Tua palavra seja para nós comida, bebida, e que o Senhor use a minha vida também como instrumento de graça, de favor, para comunicar o Evangelho de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Gente, não foram poucas as vezes que Jesus se assentou à mesa para partilhar refeições e ministrar pessoas. Certo? Vários relatos do Evangelho mostram esse momento da mesa, né, da refeição. E eram pessoas de todos os tipos, de todas as classes sociais. Tinham religiosos, que eram pessoas consideradas santas, representantes da religião, né, da fé, das questões da fé, e tinha também os mais desprezíveis pecadores, publicanos, cobradores de impostos, pessoas de má fama, né? Então, todo tipo de gente, toda a classe social, a gente vai observar que Jesus se assentava com essas pessoas para partilhar refeições. Então, nesse sentido, a mesa de Jesus não parecia muito seletiva, não. Aliás, não parecia nada seletiva, né? E por não ser nada seletiva, Jesus foi acusado de falso profeta, Jesus foi acusado de comilão e beberrão, Jesus foi acusado de endemoniado. Por quê? Ele sentava-se à mesa com todo tipo de gente, todo tipo de gente. Alguns pensavam assim: se ele se assenta à mesa e come com qualquer um, ele não pode ser o Messias. Ele não pode ser o Messias. E essa questão de se assentar à mesa era proposital. Jesus fazia isso de propósito, e era um convite à intimidade com o próprio Deus. Era uma abertura para que as pessoas se aproximassem. Na mesa de Jesus não havia apenas alimento, comida e bebida. Na mesa de Jesus havia acolhimento, perdão, salvação, cura. Então era proposital. Jesus trazia para a mesa, ou se assentava nas mesas, exatamente com esses objetivos. E havia também ali na mesa uma oportunidade de recomeçar, de fazer as coisas diferentes. O impacto era real e sempre vai ser real. Se achegar à mesa onde Jesus está, o impacto sempre será um impacto poderoso, um impacto real. Ninguém saía da mesa igual. Chegou, ninguém. E os primeiros discípulos, eu li aqui em Marcos 3, eram homens comuns. Mas, gente, homens comuns. Homens cheios de fraquezas, de contradições, como qualquer um de nós, simplesmente humanos. Esses eram os discípulos, carentes da graça, como nós, carentes da graça redentora de Jesus. E seja como for, é sempre muito especial ser chamado por Jesus, ser convidado por Jesus, ser escolhido por Jesus, não é? Sempre é diferente, sempre foi especial e sempre vai ser especial, porque é algo transformador, e é uma proposta de vida superior.
a que vivemos até então. Então, temos esse início, Jesus chamando alguns homens, pescadores, a maior parte deles pescadores, homens comuns, sem muito estudo, homens simples, homens que ninguém dava nada, e Jesus chama para perto dele. E Jesus chama esses homens para que eles fossem apóstolos, enviados. A palavra apóstolo significa enviado com uma missão. Então, olha o privilégio, olha a honra, ser um homem comum, cheio de fraquezas, de contradições, está sendo chamado pelo Mestre para se achegar, para vir para mais perto. E esses homens agora recebem uma missão divina de Deus, representá-lo aqui na terra, levar a mensagem dele adiante. Então, simples pescadores se tornaram pescadores de homens. Glória a Deus. Foi isso que Cristo fez, né? Simples homens se tornaram coparticipantes da obra redentora de Jesus aqui na terra, de Cristo na terra, participantes, parceiros, cooperadores. Agora, esses homens simples, que até então estavam vivendo a sua vida simples, rotineira, esses homens agora recebem autoridade para pregar, autoridade para curar e autoridade para expulsar demônios. Uau! Eu estou falando de você, sabia? Não estou falando só desses 12 aqui. Homens simples que agora estão recebendo autoridade para pregar, para curar e para libertar. Lógico, no poder do Espírito Santo, no poder dado pelo próprio Cristo a eles. Mas antes deles fazerem todas essas coisas maravilhosas, deles serem instrumentos de Deus para a realização de milagres, antes disso, perceba que o texto mostra aqui em Marcos 3 que eles foram convidados primeiro para estarem com Jesus. Os versículos 13 e 14 vai dizer assim: chamou a si aqueles que ele quis, chamou para ele aqueles que ele quis. Você está aqui para que antes de fazer qualquer coisa para Deus, né, a gente sempre fala assim: eu quero fazer a obra de Deus. Mas o primeiro convite é: eu quero você perto de mim. Aí no versículo 14, o texto diz assim: para que estivessem com ele. Dá uma olhada aí, Marcos 3, versículo 13: chamou a si aqueles que ele quis. Versículo 14: para que estivessem com ele. Estivessem com ele. Em 1 João 2,6, o apóstolo João diz assim: dessa forma nós sabemos que estamos nele, ou com ele, que nós estamos com ele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Um pouco antes desse versículo, versículo 6, João está falando sobre obediência. Então, o primeiro chamado meu e seu, quando Jesus nos convida a nos aproximar da mesa e diz assim: olha, há um lugar para você. Que bênção, há um lugar para você. E assim, o primeiro convite é: eu quero ter intimidade, eu quero ter proximidade, eu quero ter um relacionamento com você. Eu quero você para mim. Eu quero você para mim. Esse é o primeiro convite. Depois, se eu vou orar por alguém, vai ser curado. Se eu vou ser usado por Deus para levar uma mensagem poderosa para alguém, isso é consequência de eu estar nele, de eu andar com ele, ou andar como ele andou. Esse é o convite de Cristo, né? Eu estive esses dias em Campinas, numa conferência chamada Conferência Ressurgência, e uma das plenárias, uma das palavras foi do pastor Ricardo Barbosa, que é um pastor de uma igreja presbiteriana em Brasília. E esse pastor ministrou uma plenária que tinha como título o seguinte: a perda da pessoalidade numa cultura pragmática e tecnológica. Vou explicar. Ele estava dizendo que hoje nós vivemos num mundo muito impessoal, onde nós somos influenciados por pessoas que nós não conhecemos, com quem nós nunca nos relacionamos e de quem nós não sabemos a história de vida. Isso acontece pela tecnologia. Nós assistimos podcasts, a gente vê entrevistas, a gente ouve pregações na internet, só que é impessoal. Você vê aquela pessoa na tela, mas você não a conhece, você não se relaciona com ela e você não sabe a história de vida dela, muitas vezes.
Nós criamos personagens e nós admiramos performances. Nós idolatramos influencers, né? Pessoas que estão influenciando, desde crianças até pessoas mais velhas. E nós muitas vezes nós estamos perdendo tempo em mesas virtuais, não em mesas reais como essa. Isso é muito impessoal, é muito frio, percebe? E é muito distante da nossa realidade. Por isso que a gente enfatiza tanto a importância de congregar, de estarmos juntos aqui. É real. O calor é real. O barulho do ventilador é real. O pão aqui é de verdade, você vai sentir o gosto do pão. O suco é de verdade. Esse daqui é fake, tá? É enfeite. Mas o que está aqui é real. A presença de Jesus é real. O irmão que está do teu lado aí, o cheiro do perfume agradável que você está sentindo aí do seu irmão, da sua irmã, é real. É uma mesa real, não é uma mesa virtual. Percebe? Então, esse pastor estava dizendo o quê? Que a Bíblia ensina que a transmissão da fé, o discipulado, ele requer demonstração viva e pessoal de fé. Exige uma convivência, uma comunhão, onde nós protegemos uns aos outros, onde há direção e onde há provisão. Quando Paulo, por exemplo, está discipulando, mentoreando Timóteo, que era um pastor jovem, Paulo diz assim para Timóteo: participa comigo dos meus sofrimentos. É real, não é virtual. Paulo vai dizer assim a Timóteo: você é meu filho amado. Relacionamento, é pessoal, percebe? Então esse pastor ministrou uma palavra dizendo o quê? Que nós temos um desafio grande hoje. Para nós formarmos novos discípulos de Jesus, nós vamos ter que enfrentar esse mundo impessoal, pragmático. O que é pragmatismo? É aquela coisa assim que as pessoas fazem porque dá certo, funciona, independente se está certo ou errado. E nós temos que enfrentar essa onda tecnológica que faz com que as pessoas fiquem cada uma na sua casa, né? Distantes, solitárias e vivendo mergulhadas nesse mundo virtual. Com Jesus, irmãos, era real, e conosco tem que ser real, né? O discipulado é real. O convite de Jesus é: tome a sua cruz. Você vai ter que tomar a sua cruz, é real. Aprendam de mim, tome o meu jugo, é real. Apesar do jugo de Jesus ser mais leve, mas é um jugo, é um ensino, é um direcionamento. Então, aqui voltando à questão dos 12 discípulos, quem são eles? Quem são esses homens? Eu li o nome deles aqui, todos eles, né? Como esses homens podem servir de exemplo para nós hoje, de modelos? E eu não vou falar dos 12, mas eu vou traçar 4 perfis, ok? 4 perfis para a gente poder entender um pouco sobre isso e Deus falar o que Ele tem que falar ao coração de cada um. Primeiro perfil eu vou chamar de perfil Pedro. Repita comigo: perfil Pedro. Perfil Pedro. Já sabe onde eu vou chegar, né? O perfil Pedro é aquele que tem um temperamento impulsivo, é aquele que tem altos e baixos. Uma hora eu sou o mais crente do mundo, daqui a pouco eu sou o mais incrédulo do mundo. É aquele que muda de humor, oscila de humor. Num dia chega na igreja, cumprimenta todo mundo: a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, a paz do Senhor, boa semana, você é maravilhoso, você é lindo, glória a Deus. No outro dia chega na igreja, nem olha para ninguém, oscila, sabe? Esse é o perfil Pedro. É aquele que diz assim: Jesus, eu vou com o Senhor até a morte, e daqui a pouco está negando Jesus. Não só uma vez, mas 3 vezes. Pedro exemplifica todo ser humano que precisa de redenção, de transformação no seu temperamento. Quem tem um temperamento, como que eu vou usar o termo aqui? Forte, apimentado. Quem tem um temperamento meio difícil, um gênio meio difícil? Agora é a hora que o marido e a esposa vai falar. É com você, né? Além
além do temperamento, dentro do perfil Pedro aqui, eu quero falar sobre comportamentos. Ok? Temperamento e comportamento. As duas coisas a gente precisa de redenção. A gente precisa de transformação, tanto no nosso temperamento, como também nos nossos comportamentos. Deixa eu te perguntar, você é colérico demais? Irado demais? Bravo demais? Ô mulher brava, ô homem bravo, né? Nervoso, nervosa, você é colérico demais? Precisa de redenção. Melancólico demais? Eufórico demais? Centro das atenções, sabe? O sanguíneo, aquele sanguíneo que falador, ansioso, ansiosa, fala mais com a boca, fala coisa para calma, irmão, calma. Hoje é noite de paz. Hoje é noite de refrigério, de águas tranquilas. Calma, você está muito, né? Você é eufórico ou eufórica demais? Ou tímido demais? Muito tímido. A sua timidez às vezes está te prejudicando em algumas coisas. Nos seus relacionamentos, talvez na sua vida profissional, né? Muito tímido, muito introvertido. Precisa de um toque de Deus ali. Alguns dizem que os temperamentos são 4. Sanguíneo, que é esse mais agitadão. A Ju é sanguínea, né, Ju? Sanguíneo. Colérico. O nome já fala, né? Colérico. Todos eles, tá, gente? Tem pontos fortes e pontos fracos. Ok? Nenhum é melhor que o outro. Fleumático, sou eu. Fleumático é aquele mais tranquilo, fazer amor, entendeu? Pensa 10 vezes antes de ficar bravo, de brigar com alguém. Fleumático. E o melancólico. Alguns desses temperamentos a pessoa é mais poeta, né? Gosta de escrever música e tal, mas uns são mais extrovertidos, outros são mais sensíveis, né? Aquilo que acontece, a dor dos outros. Então, assim, todos eles têm pontos bons e pontos fracos que você tem que tomar cuidado. Então, em relação ao temperamento, você e eu precisamos de redenção. E na mesa tem isso para nós, no nosso temperamento. Tem que dar uma equilibrada, sabe aquela equilibrada? Então quem é calmo demais, precisa de alguém falando assim, vai, dá um empurrão. Aquele que é muito sanguíneo, é muito agitado, às vezes alguém, calma, tá muito, né? Então sabe aquele equilíbrio? E o Espírito Santo é aquele que pode fazer isso. Em relação a comportamentos, perfil Pedro, você é procrastinador demais? Aquele que, não, amanhã eu faço. Aí amanhã eu não fiz, não. Quarta-feira, domingo que vem, e vai empurrando. Você é muito desorganizado? Desorganizado? É uma bagunça sua casa, seu escritório, é tênis para um lado, camisa para o outro, é uma bagunça, você não sabe onde você encontra as coisas. Precisa mudar isso, precisa, não, irmãos? Precisa de um toque de Jesus, né? Um toque mais do que especial. Você é murmurador demais? Reclama da vida o tempo todo, murmura, oh Deus, ó céus, por que comigo? Como família diz, Senhor, eu sou invisível, fofoqueiro demais, mentirosa, ah não, mas foi só uma mentirinha, né? Eu tive que mentir, porque senão não ia receber o livramento de Deus, né? A gente até espiritualiza, não é? Você fala palavrão? Irmãos, agora eu vou parar aqui, tá? Tem gente aqui na igreja que já passou o tempo de parar com isso. Novo convertido é uma coisa. Crente velho ainda falando palavrão. Palavras torpes, palavras que não edificam, palavras podres. Então, assim, precisa de um toque de Deus aí nos seus lábios, no seu coração. Eu lembro no início da minha conversão, eu falava muito palavrão antes de me converter. Eu me converti, eu demorei um pouco, demora, um processo. De vez em quando escapava alguma coisa. Aí eu, meu Deus, não posso falar isso mais. Né? Todas essas áreas, tudo isso que eu estou falando aqui, é o Espírito Santo que vai transformar a gente de dentro para fora. Se você não andar com o Espírito Santo, se você não ler a Bíblia na semana e não ora, não vai
vai continuar murmurador, vai continuar mentiroso, vai continuar falando palavrão toda hora, vai continuar desorganizado. Então assim, não é uma coisa assim que eu faço na força, não vou mentir mais. Não é na nossa força. De novo, percebe? Qual o convite de Jesus? Venha para mim, esteja comigo, permaneça em mim. Talvez você esteja já cansado e sobrecarregado de continuar cometendo os mesmos pecados. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então assim, nós estamos na igreja, primeiro, para estar perto de Jesus. Nós queremos nos aproximar de Jesus, e quem se aproxima de Jesus tem mudança de vida. Muda o jeito de falar, muda o jeito de pensar, muda o jeito de tratar as pessoas da família, muda o jeito de trabalhar, muda tudo. Deus vai afetando todas as áreas da nossa vida, ok? Então o perfil Pedro representa todo aquele que precisa de um toque especial e transformador de Jesus, tanto no temperamento como também em seus comportamentos. Quem precisa? Amém. Eu preciso que Deus toque no meu temperamento e que Deus toque em alguns dos meus comportamentos. Há um escritor chamado Tim LaHaye, que ele escreveu 2 livros falando sobre a questão do temperamento controlado pelo Espírito Santo, de como cada um desses temperamentos aí, né, o sanguíneo, o colérico, o melancólico, o fleumático, como o Espírito Santo trabalha. Ele fala das forças, das fraquezas que cada um tem que ter, dos perigos, né? E aí qual que é a ideia? O livro trabalha sobre fortalecer aquilo que já é bom e aquilo que é fraco, e melhorando, e fortalecendo também, ok? Então, o temperamento não é algo ruim, foi Deus que nos deu com esse temperamento. Temperamento vamos dizer assim, a força invisível que alicerça a vida humana. Tem a ver com quem eu sou, o meu temperamento. E eu preciso da ajuda do Espírito de Deus para que ele esteja também alinhado com a vontade de Deus. Com a vontade de Deus. Então esse é o perfil Pedro. Perfil Pedro. Precisa de toque especial no temperamento e nos comportamentos. O segundo perfil é o perfil Tiago e João. Juntei 2 nomes aqui, tá? Perfil Tiago e João, são 2 irmãos, filhos de Zebedeu. Jesus deu o nome para eles de filhos do trovão. Por que será? Vocês 2 aqui, ó. Eu vou dar o nome para vocês. Vocês são filhos do trovão. Por que será que eles eram muito impetuosos? Ou o gênio era forte? Eles eram meio que agressivos? Por que esse nome, filhos do trovão? Mas há uma outra questão que aparece aqui de Tiago e João, que é a que eu quero enfatizar. Como eu já falei do Pedro, que tem um gênio, um temperamento meio forte, então eu vou focar aqui nesse perfil a questão de ter uma ambição pelos primeiros lugares. Há um episódio lá na Bíblia que está em Marcos também, só que lá no capítulo 10, onde, dos versículos 35 a 45, onde Tiago e João chegam diante de Jesus e falam: Jesus, lá na glória eu posso me assentar à direita do Senhor e o meu irmãozinho se assentar à sua esquerda? Olha o que eles estão pedindo. Um queria ser o braço direito de Jesus, o outro o braço esquerdo, né? Aí Jesus, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês podem beber o mesmo cálice que eu vou beber? Não, a gente pode. Eles nem sabiam o que Jesus estava falando, né? Que era ir para a cruz, certo? Então, esse perfil Tiago e João tem a ver conosco. É aquele desejo da gente ser notado, é aquele desejo da gente sobressair sobre os outros, de se destacar pelas nossas pretensas qualidades, é aquela busca por privilégios, superioridade, aquele ar de superioridade, né? Como se eu fosse um filho predileto de Deus, especial de Deus. E eu não penso no bem dos outros, eu estou pensando só no meu lugar, no que é melhor para mim. É o desejo de ser Senhor e não servo. Em Marcos, no capítulo 10, versículo 45, que é o texto aí que eles estão pedindo, né, um lugar à direita e à esquerda, aí Jesus vai falar: ó, quem quer ser o primeiro tem que ser o servo de todos, porque até mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.
Isso é algo da natureza humana. Guarda um lugar para mim, Jesus. Põe eu mais perto do que meus irmãos. Eu quero ficar mais perto da mesa. Põe eu mais perto. Deixa eu ficar do seu lado. Mas e os outros? Não, os outros, cada um que corra atrás. Sabe essa coisa nossa humana esse desejo de destaque? Deixa eu te perguntar, você consegue servir sem ser reconhecido? Você trabalhou, você serviu, você fez, e o pastor não falou nada. Ninguém da igreja falou obrigado. É difícil, irmão, vamos falar. Não é fácil. No serviço você trabalhou, você fez hora extra, o outro é promovido. É lógico que isso é uma injustiça também, mas o outro é promovido e você não. É muito difícil. Nós queremos os melhores lugares, é da nossa natureza caída. Nós queremos as posições de destaque. Então, esse é o perfil Tiago e João. Você consegue, por exemplo, se alegrar quando um irmão ou uma irmã tem mais intimidade com Jesus do que você? Quando um irmão ou irmã deita no peito de Jesus enquanto você fica olhando? João reclinava a cabeça no peito de Jesus. Eu fico imaginando os outros discípulos. Bajulador, né? Tá com algum interesse. Só João tinha essa intimidade às vezes, né? De deitar no peito de Jesus e os outros olhando ali. É fácil, irmãos, olhar para alguém e falar assim: meu Deus, essa pessoa é mais espiritual que eu. Jesus fala mais com ela do que comigo. Deus usa mais essa pessoa do que usa a mim. Não é fácil. Só que a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Então esse perfil Tiago e João, que tem a ver com essa ambição, né, do primeiro lugar, precisa também de um toque especial de Jesus. Um toque redentor, um toque transformador de Jesus. Se esse é o seu problema, se você passou no perfil Pedro, passou no teste, eu não sou o Pedrão, não estou dentro do perfil Pedro, você se enquadra dentro do perfil Tiago e João, que precisa sim de mais humildade, de uma capacidade de servir sem estar nos holofotes, sem estar sendo aplaudido o tempo todo. Agora, é errado ter ambição? O que vocês acham? A palavra ambição sempre está associada a pecado, a erro? Não. Então, Deus nos fez com ambições. Quais são as ambições lícitas? Quais são as ambições que está tudo ok, agradam a Deus? Primeiro, eu tenho que ter a ambição de servir a Deus e ao próximo. Isso é bom. Desejo, gana, vontade de servir a Deus e ao próximo. Isso é aprovado por Deus. Essa é uma ambição boa. Eu tenho que ter uma ambição de juntar tesouros no céu. É o que a Bíblia diz. Não está errado eu juntar tesouros no céu. Está errado eu ficar correndo o tempo todo para juntar tesouros na terra. Mas nos céus, né, eu estar juntando crédito com Deus, eu estar conquistando galardões, presentes com Deus na eternidade, isso é bênção. Eu também tenho que ter ambição por conhecer mais a Jesus e me parecer mais com Jesus. Essa é uma ambição boa. Eu quero, nesse ano, no ano que vem, crescer no meu conhecimento de Deus e na minha intimidade com Jesus. É uma ambição boa, agrada a Deus. E uma outra ambição boa, aprovada por Deus: ganhar almas para Cristo. Ganhar almas para Cristo. Por isso que a gente também está com essa ideia de fazer um treinamento de evangelismo. Nós temos como igreja ter essa fome, essa sede. Eu quero ganhar pessoas. Senhor, me usa. Não é possível que eu vou passar uma vida inteira e não vou conseguir ganhar um amigo para Jesus. Não vou conseguir falar para ninguém de Cristo. Quantas pessoas cruzam o seu caminho, o meu caminho todo dia? Eu tenho que ter essa ambição. E a Bíblia diz em Provérbios que quem ganha almas é sábio. Quem ganha almas é sábio. Não dá para a gente ficar acomodado, só tranquilo, e os outros que... Não, né? O que a gente vê na palavra de Deus é isso, que essa mesa é uma mesa para todos. Jesus quer o maior número de pessoas possíveis perto dele, andando com ele, comendo com a gente, bebendo com a gente. Essa é a ideia. E é triste quando a gente vê alguns crentes não querendo, por exemplo, que a igreja cresça. Ah não, vai crescer, vai dar problema, aí vai vir gente estranha aqui que eu não conheço. Você está lendo, não sei qual é o evangelho, porque no evangelho de Jesus ele quer a casa cheia, ele quer a salvação de vidas. Então essa é uma ambição que eu tenho que ter. Eu quero
Deus, uma pedra na minha coroa. Eu quero ganhar alguém para Cristo. Eu quero que o Senhor use a minha vida para compartilhar o amor de Deus. Seja eu um jovem, seja eu um adulto, um idoso, quem for, eu quero falar de Cristo, eu quero ter essa alegria. Terceiro perfil Mateus. Mateus era um cobrador de impostos. Mateus, um dos discípulos de Jesus, era visto como pária da sociedade, um traidor. Mateus trabalhava para o Império Romano, grana, e muitas vezes desse tipo de trabalho havia extorsão, havia abuso nos impostos. Então Mateus era esse, era um cobrador de impostos, era o cara que ia bater na porta dos outros e dizer: ei, está devendo, hein? Está devendo para o Império Romano. O cara estava devendo 5, ele cobrava 10. Odiado pelos judeus. Era uma classe de pecadores que os judeus consideravam no mesmo nível das prostitutas. Eles odiavam cobradores de impostos, porque eram traidores. Era um judeu que trabalhava para o Império Romano para explorar os judeus. Percebe? Então esse perfil Mateus aqui representa toda aquela que é apegado a bens materiais e aos cuidados desse mundo, ainda que isso prejudique outras pessoas. Em Marcos capítulo 4, eu li aqui 3, né? Marcos 3. Marcos capítulo 4, Jesus contou uma parábola, a parábola do semeador, e disse que o semeador saiu a semear e lançou as suas sementes em vários tipos de solo, e só uma delas que prosperou, porque era uma terra boa, uma terra fértil, deu produtividade, e as outras caíram em outros terrenos complicados. E um dos terrenos aí, a Bíblia diz que é um terreno onde a semente foi lançada e tinha muito espinho ali, e os espinhos sufocaram essa semente, e a semente não produziu, não prosperou. E aí os discípulos perguntaram: explica para nós, o que quer dizer? As pedras, os espinhos, a semente que caiu na beira do caminho, o que significa? Aí Jesus fala: as que caíram nos espinhos. O que são esses espinhos? Eles representam as preocupações da vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas. Em outras palavras, o perfil Mateus é aquela pessoa que está correndo atrás de ganhar o mundo. É o mundo, juntar tesouro aqui, é só dinheiro, é só preocupação com as coisas da terra. A pessoa que está preocupada só com as coisas da terra. São coisas que tiram o nosso foco de Jesus, são coisas que invertem as prioridades. Ao invés de eu buscar a Deus, o seu reino em primeiro lugar, a sua justiça, como a Bíblia diz, e todas as outras coisas me serão acrescentadas, eu inverto, eu começo a buscar todas as outras coisas, e se sobrar um tempinho, eu me aproximo da mesa de Jesus. Esse é o perfil Mateus. Como começa a redenção nesse caso? Ao nos aproximarmos da mesa, ao nos aproximarmos de Jesus, Jesus vai nos ensinar a viver uma vida simples e uma vida marcada por generosidade. Pessoas que estão andando com Jesus são simples, não são apegadas às coisas desse mundo, elas usam as coisas, mas elas não são apegadas, e elas são generosas. O perfil Mateus é o perfil daquele que é avarento, daquele que é uma luta para pagar uma pizza para alguém, para dar uma oferta. É uma luta. Há uma frase que diz assim, que o dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão. O dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo patrão. De uma outra forma, Paulo diz a Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versos 9 e 10, assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Repito, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Quem já viu essa história? Quem já viu um perfil Mateus aí?
então esse perfil precisa de um toque redentor e transformador de Jesus em sua relação com as coisas materiais. Né? Talvez você possa ter pensado assim, por exemplo, pastor, por que domingo passado nós pagamos R$ 1.200 no aluguel de uma chácara? Tem chácara por 800. Sábado as crianças foram numa chácara que o aluguel, inclusive a igreja pagou 650. Por que 1.200? Porque nós queríamos um lugar especial, diferente, um lugar top, um lugar onde a piscina é grande para todo mundo entrar, um lugar com campo, um lugar maravilhoso como aquele. Não, nós vamos fazer isso toda vez? Não, mas percebe, o que é mais importante, as pessoas que estão lá ou gastar 1.200 no lugar? O perfil Mateus é aquele que diz assim: eu não posso nunca comer num lugar, porque eu vou gastar um dinheiro. Só que a minha vida e a sua está passando. E às vezes nós deixamos de fazer umas loucuras, porque nós estamos apegados ao dinheiro. Certo? Nós estamos apegados às coisas materiais. Esse é um desafio, irmãos, que nós temos na igreja. É um desafio grande. O que eu tenho observado, por exemplo, como pastor, e eu sei que isso é um processo, por isso que a gente também sempre está ministrando aqui dízimos e ofertas, que nós crescemos recentemente, bem, numericamente, mas nós estamos num platô financeiro. Não cresceu muito as entradas financeiras. Ou seja, alguns Mateus precisam ser tocados por Jesus, passar por uma transformação para começarem a serem fiéis nos dízimos, nas ofertas, para que a gente também cresça materialmente. Ah, mas nós queremos crescer materialmente para ficar rico? Não. Nós queremos crescer materialmente para poder alugar uma chácara que nem aquela, para poder pagar um congresso para um irmão, para poder ajudar alguém que está necessitado, para poder ter, quem sabe, ter mais uma pessoa de tempo integral na igreja, ar-condicionado, quem sabe plantar uma nova igreja, uma nova congregação. Imagina se a gente plantar uma nova igreja, vai precisar de mais cadeira, vai precisar de instrumento, vai precisar... Percebe, gente? Então é um crescimento que tem que ser igual em todas as áreas. Em todas as áreas. É um crescimento numérico, é um crescimento na fé, na nossa intimidade com Jesus, é um crescimento também material, financeiro. Tem que acontecer isso. Acompanha, percebe? E o Marcos fez um ofertório muito bom aqui nesse sentido. Se eu olho para a minha vida e falo: Deus, eu tenho saído para guerrear, o Senhor tem me protegido, tem me guardado, nenhum voltou ferido, ninguém morreu na guerra. Deus, o mínimo que eu faço, tem muitas maneiras de eu demonstrar minha gratidão a Deus, mas uma delas é sendo generoso. Eu sei que tem outras: servir a Deus, né? Ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, no sentido de ser transformado, de ajudar em casa, tem várias coisas, mas um dos testes pelos quais a gente passa é o quanto o meu bolso foi convertido, o quanto houve uma conversão nas coisas materiais. Então esse é o perfil Mateus. A gente poderia colocar Judas Iscariotes aqui também dentro, poderia chamar esse perfil de perfil Mateus Judas, porque Judas era o tesoureiro e desviado, dinheiro, avarento, cobiça, percebe? Depois entregou Jesus por 30 moedas de prata, dinheiro, percebe? Dinheiro está na jogada, está apegado às coisas materiais, andou com Jesus, viu que tinha coisas muito mais importantes do que dinheiro, mas o cara está apegado no dinheiro. Quem precisa de um toque nessa área? Todos nós, né, irmãos? Mesmo quem tem contribuído, né, eu falei disso um pouco, talvez Deus queira que eu contribua mais. E aí? Se Deus fala: não, mas o que você está dando é uma oferta avarenta para mim, você tem condição de dar mais. A gente ora assim: Deus, o Senhor está contente com a minha vida material, com a minha vida de oferta diante do Senhor? E eu vou terminar aqui para a gente ser com o perfil Tomé. O perfil Tomé é aquele que precisa ver para crer. É a pessoa que é muito racional, muito matemática. É a pessoa que tudo ela precisa de uma prova concreta para crer. É alguém que tem problema com incredulidade. Incredulidade.
Para esse tipo de pessoa, o perfil Tomé, o testemunho dos outros não vale nada. Tem 11 falando, nós vimos Jesus apareceu para nós. Se eu não colocar o dedo onde foi furado, e se eu não colocar a mão do lado onde furaram ele com a lança, eu não crerei de jeito nenhum. Tomé fez isso. Os outros estão dando testemunho de Jesus. Tomé está dizendo, eu preciso ver para crer. Eu preciso ver para crer. Está lá em João, capítulo 20, versículo 25. Sabe o que aconteceu? Olha como Jesus é bom e é paciente com a gente. Quando Jesus apareceu para os discípulos, Tomé não estava, não sei onde ele estava. Mas os 11 estavam lá numa casa e Jesus apareceu. Aí eles falaram para Tomé, Jesus ressuscitou, nós vimos Jesus e tal. Ele não acreditou. E aí ele falou isso, se eu não colocar meu dedinho lá, não vou acreditar. Aí uma segunda vez Tomé estava junto e Jesus apareceu. Primeira coisa que Jesus fez foi em Tomé. Imagina, gente. Jesus ressuscitado olhando para você assim, ó. Tá aquela roda assim, ele fala, preciso ter uma conversa com você. O Tomé, põe teu dedinho aqui. Oh, Senhor, Deus meu Senhor, eu creio, agora eu creio. Põe sua mão aqui. Jesus foi direto nele. E aí, o toque de Tomé, que não deixa de ser um toque de Jesus, porque Jesus deixou ser tocado, curou Tomé. E agora o incrédulo se torna crente. Percebe como a proximidade com Jesus transforma? Só que aí Jesus disse o que para ele? Pare de duvidar. Ô Tomé, pare de duvidar. Você não precisa ver tudo para crer. Pare de duvidar e creia. Creia. Felizes os que não viram e creram. O justo viverá pela fé. E a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Está lá escrito em Hebreus. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Quem quer dar um bom testemunho aqui? Amém. A tua fé ajuda no teu testemunho. Se você tem uma fé que você não precisa ver para crer, você está dando um bom testemunho. Se você está vivendo como Tomé, você precisa de um toque especial de Jesus para deixar de ser incrédulo e ser crente. O meu testemunho e o seu dependem de uma fé robusta. Dependem. Agora, preste atenção que Jesus não chamou os seus discípulos por aquilo que eles aparentavam ser, mas pelo que, pela sua graça, eles poderiam se tornar. Jesus não chamou os bons. Jesus chamou pessoas já vendo nelas o que elas poderiam ser. Percebe? Isso significa que a gente pode se aproximar de Deus do jeito que a gente está, com confiança, com fé, porque você não vai continuar do jeito que você está. Tem gente que diz assim, olha, quando eu melhorar eu vou me batizar, quando eu deixar de mentir, aí eu vou entregar minha vida para Jesus. É o contrário, irmãos. O evangelho é o contrário. Eu venho do jeito que eu estou, eu venho do jeito que eu sou, e Ele faz a obra, Ele transforma, percebe? Não sou eu que tem que estar bonzinho. Pelo contrário, o evangelho é para pecador. Nós entregamos a nossa vida a Cristo e nos batizamos porque nós reconhecemos que nós somos fracos, que nós somos pecadores, que nós temos contradições, que nós oscilamos, que nós somos apegados ao dinheiro, que nós queremos os primeiros lugares. Por isso que a gente vem até Jesus. Deus, muda a minha vida, tem misericórdia de mim, Senhor, socorro, livra-me de mim mesmo, livra-me desse miserável homem que eu sou. Não é? O evangelho é para nós mesmos, é para pecadores. E olha que lindo, irmãos, a graça de Cristo nos dá um lugar na mesa. É um amor que nos acolhe em nossa totalidade, com todas as nossas imperfeições e fragilidades, e que nos oferece um lugar de pertencimento e de transformação, seja lá qual for o seu perfil, seja lá qual for. Eu sou Pedro. Eu sou o Tiago e João. Eu sou o Mateus e Judas. Ou eu sou o Tomé. Seja lá qual for o seu perfil, Cristo deseja te acolher
e te transformar. Simples assim. Simples assim. Hoje eu não vou tomar a ceia porque eu pequei. Confessa. Abandona. Abandona o seu pecado. Se entregue a Ele. Fale, Deus, em nome de Jesus, me dá força para eu não viver mais dentro desses perfis aqui, para eu não ser mais esse velho homem, essa velha mulher, né? Me ajuda, Deus. Deus tem perdão. A Bíblia diz em João que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e de nos purificar de toda injustiça. Pare com isso. Você que é crente, que já foi tocado por Jesus, que já se aproximou, a não ser que você não esteja disposto a mudar. Aí é melhor não tomar ceia, porque você está atraindo juízo para você. Mas se você tem um coração humilde, quebrantado e fala, Deus, me muda, me dá força, Deus, me dá força nisso, venha nessa confiança, porque é graça, irmão. Não é mérito nosso, é graça, é presente de Deus. Foi Jesus que quis que a gente estivesse perto dele, porque nós não queríamos. Alguém gostava de crente aqui? Você gostava de crente quando você não era crente? Se você falar que você gostava, você é mentiroso. Eu não gostava. Eu nunca gostei de crente. Aliás, eu joguei pedra na igreja. E hoje eu sou pastor, né? Quebrei vidro de igreja, irmão. O que deu? Entendeu? Ah, é assim? Tá brincando comigo, né? Então, ninguém gosta, irmãos. Ninguém gosta. Mas Jesus gosta de nós, do jeito que a gente é. Olha que coisa linda. Jesus fala, ó, eu quero você na minha mesa. Pode ser chegar. Eu quero você na minha família. Eu quero te chamar de filho. Vem aqui que eu vou te chamar de filho. De filho de Deus. Vem aqui que eu vou te dar um recomeço. Eu vou te dar uma vida nova. Eu quero te dar uma vida nova. Não é do jeito que você estava acostumado. Não é na tua força. Não é na tua inteligência. É do meu jeito. Os 12 que ele chamou, irmãos. Se hoje qualquer diretor de alguma empresa, um CEO tal, fosse escolher 12, não ia chamar esses caras, não. Ele escolheu alguns caras, ninguém dava nada. E esses caras aqui revolucionaram o mundo, viraram o mundo de ponta cabeça. Onde eles entravam depois com a mensagem, era gente sendo curada, demônios saindo, aquele tumulto, era expulso da cidade, era preso, aquela confusão. Por quê? Porque eles estavam cheios do poder do Espírito. Eles aceitaram o convite, eles se aproximaram da mesa, só isso. O toque transformador é com Jesus. O toque redentor é com Jesus. Quem quer se aproximar da mesa? Você crê que tem um lugar na mesa? Nós temos um lugar na mesa, glória a Deus. Um caminho foi aberto para nós, aleluia. E hoje nós temos acesso ao Santo dos Santos. Olha que maravilha. Nós podemos chegar perto de Jesus sem intermediários. Jesus é o único mediador. Jesus é o único mediador, é acesso direto, ligação direta com Ele. Então eu queria te convidar agora a ter esse tempo de oração. Não sei em qual área Deus falou com você. Cada um tem o seu temperamento, o seu comportamento, o seu perfil. Mas eu queria que você tivesse um tempo para confessar pecados, para mais uma vez dizer a Jesus, aumenta a minha fé, para mais uma vez, mais um mês que está começando, dizer, Jesus, transforma a minha vida, transforma a minha mente, meu coração, as minhas palavras, transforma, Deus, meu bolso, né, como eu disse aqui, muda, Deus, muda a minha vida, muda o meu coração, aleluia.
Glória a Deus. Coloquem-se em pé, irmãos. Só lembrando que a igreja permanece no local, tá? E os diáconos irão levar esse. Vamos levantar as mãos, vamos salvar os alimentos. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio de sentar à mesa, pelo privilégio de estar na Tua presença, Senhor. Fomos lavados pelo Teu sangue, santificados, e agora estamos aqui em comunhão, desfrutando desse momento de partir o pão e tomar o suco, Senhor, da videira. Obrigado por esse momento, obrigado por cada um que compartilhou o seu trabalho para que chegasse aqui, Pai, diante da nossa mesa. Somos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Big Bang da disfarçar.
recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Senhor, nós te damos graças por esse momento, por esse pão que simboliza o seu corpo, o corpo que foi entregue por nós, que foi espancado, que foi crucificado, que levou sobre si os nossos pecados, Senhor. Pai, em nome de Jesus, somos gratos por esse momento tão especial. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode comer. Da mesma forma, depois da ceia, também pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem lembrar de mim. Porque todas as vezes que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Somos gratos a Ti, meu Senhor, pelo sangue derramado na cruz. O sangue que nos lava, o sangue que nos purifica, o sangue que é a cobertura em nossas vidas, nos protege de todo ataque maligno. Somos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode beber. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos finalizar esse culto com um louvor muito antigo, muito alegre, amém? As palmas. Deus me enviou seu filho amado pra me salvar.
Glória a Deus, em suas mãos aos céus, que o grande amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus, que a comunhão, a consolação do Espírito sejam sobre todos hoje, durante toda essa semana e para sempre. Amém.